Oi, pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês um conteúdo que vocês pediram bastante, que é sobre como rodar um node de Bitcoin. Vou trazer aqui uma apresentação que eu fiz numa estrutura lógica do que é um node, para que ele serve e como rodar um. Claro, se eu fosse fazer desde o princípio, demoraria cerca de uma semana ou 10 dias para finalizar todo o processo. Então, eu resumi tudo aqui num único vídeo para você ter uma noção de como que é cada etapa até você começar a rodar o seu próprio node aí na sua casa. Vou compartilhar aqui, então, a apresentação. Então, node de Bitcoin significa um nó. Na verdade, é um servidor caseiro auto-hospedado, né? Onde você armazena as próprias transações, você armazena a cópia da blockchain Bitcoin inteira, e você tem uma versão de todos os registros que a rede Bitcoin fez e faz ao longo de todo o tempo, de cada bloco que é minerado. Você tem uma cópia na sua própria casa e você pode propagar suas próprias transações. Então, um nó de Bitcoin é o que te dá soberania para se conectar de forma direta à rede, sem precisar de nenhum tipo de intermediário, e você pode propagar suas próprias transações sem precisar necessariamente do node da carteira, né? Existem vários tipos de node. Os principais é o full node, que significa que você tem todos os registros, né, a blockchain inteira ali armazenada na sua própria máquina, você armazena as informações. Existem nodes leves, light nodes, muito usados por carteiras que pega só a versão mais recente ali dos blocos, não toda a história dos registros, né? E aí ele é mais leve, principalmente com foco em armazenamento de dados. E o terceiro tipo de node é um node de mineração, mining node, que é justamente os mineradores, né? Eles têm esse tipo de node para conseguir não só se conectar à rede, mas para minerar cada bloco que é processado pela rede. Então, de forma bem prática, os dados da rede Bitcoin eles cabem num SD card. Um SD card de 1 terabyte, você já consegue ter toda a blockchain Bitcoin registrada ali com todas as transações. Claro que hoje em dia vários tipos de transações, não só monetárias, mas várias imagens e outras aplicações estão sendo registradas na rede Bitcoin. E para isso, se você for armazenar tudo que está sendo inserido nos blocos, você vai precisar de um SD card ou de um armazenamento com maior potência, né? Com mais de 1 terabyte. Hoje existem cerca de 65 mil nodes no mundo todo, sendo que desses 65 mil, 22 mil são detectáveis. Ou seja, tem nodes que a rede não sabe necessariamente onde que eles estão. Por isso aqui, ó, em primeiro lugar do ranking está aqui nenhuma localização identificada, né? Porque muitos desses nodes rodam via Tor e não permitem nenhum tipo de identificação ou usam camadas de privacidade que não permite identificar da onde que aquele node está se conectando na rede Bitcoin. Já os reachable nodes, que são os encontráveis, né? Dá para saber onde é que eles estão rodando ao redor do mundo. Dá para ver que os países que mais têm nodes é justamente Estados Unidos, Alemanha, França, Canadá, Finlândia, Holanda e aí por aí vai. No Brasil, existem cerca de 71 nodes detectáveis e 1.121 nodes no total. Então, por que rodar um node, né? Quando você roda um node, você tem mais privacidade, porque você não depende do node da carteira para propagar suas próprias transações. Você tem mais autonomia para interagir com a rede, verificar ela, verificar cada dado, enfim, transação que você fez. Você não precisa, de novo, ir no node de um explorador de blocos ou de uma carteira para verificar as informações. Você também participa da rede, ou você participar da rede, ter mais uma cópia da rede Bitcoin, você ajuda também na descentralização, bem naquele papo de se destruírem todos os computadores, enfim, do planeta e sobrar o da sua casa e os seus registros continuarem rodando a blockchain Bitcoin, o seu computador salva a rede da destruição total. Por exemplo, né, esse é um exemplo catastrófico, apocalíptico, mas para dar uma noção de como cada node que entra na rede aumenta e muito a descentralização dos registros, porque se torna cada vez mais difícil deletar a rede Bitcoin, né, da história. Além disso, você acaba participando do consenso da rede também, porque quando você roda um node, você decide qual versão da rede, do node, do protocolo Bitcoin você quer rodar e com quais regras você concorda em rodar ou não. Isso gera informação também para a rede como um todo. Existem duas formas de rodar node, né? O seu próprio node ou você roda um node a partir de terceiros, que daí seria um node que você deixa os registros armazenados numa máquina de um terceiro, num data center, por exemplo, e você roda apenas a interface para se conectar e verificar se os seus dados que estão armazenados nessa nuvem de um terceiro estão conectados à rede. Você pode usar esse tipo de serviço, né? Na verdade, é um serviço. Ele é mais fácil de configurar, você gasta menos com armazenamento, não tem que ter uma máquina específica para isso, e menos também uso de banda e tempo ali de configuração. Só que, de novo, quando você roda um node através de serviços de terceiros, você não tem soberania sobre o seu próprio node. Você não toma as decisões completas sobre esses dados, sobre a rede, sobre qual versão rodar. Quando você roda um node, você também roda a sua própria mempool.
Ou seja, você tem a sua própria sala de espera de transações para serem propagadas para a rede, e a rede, né, se conecta a todos esses nodes que têm as suas mempools e cria a grande mempool da rede como um todo. Então, basicamente, quando uma transação bate na sua mempool e paga as taxas ali de processamento, a carteira do node, ela assina e propaga direto para a rede. Então, se você roda o seu próprio node, você faz esse envio da transação ou solicitação de inserir a transação num bloco de informações, você faz esse envio. Quando você usa uma carteira e você não tem o seu node conectado à sua carteira, você está dependendo do node dessa carteira, por exemplo, da Jade. Quando você assina uma transação da Jade para enviar Bitcoin para alguém, você está contando que o node da Blockstream vai propagar essa transação por você. Mas você pode também conectar só a Jade ao seu próprio node e você mesmo propagar para a rede sem depender do node da Blockstream para fazer esse envio, né, para a mempool geral da rede Bitcoin. Então, na mempool geral, né, da rede vão estar todas as transações dos nodes que estão enviando transações. O minerador seleciona essas transações de acordo com a taxa, né? Isso daí é um mecanismo dos mineradores de incentivos para complementar a recompensa para minerar um bloco. E aí, assim que o bloco ele é minerado e inserido ali junto, né, da cadeia de eventos, da blockchain, da time chain Bitcoin, esse novo bloco, ele é recebido pelos nodes, os nodes atualizam os registros deles, colocam esse bloco nessa cadeia de eventos, né? E aí todo novo bloco é verificado e adicionado aos registros de todos os nodes. E esse novo bloco que foi minerado, ele acaba sendo propagado pela rede e toda a rede atualiza suas cópias da blockchain nos seus próprios nodes e o minerador depois recebe a recompensa. Então, esse é o papel do node, né? Ajudar a rede a verificar as informações, ou seja, verificar se os blocos, se a cadeia de eventos dos blocos ali está correta, seguir o consenso, e ajudar os mineradores a se conectarem às transações, né? Enviar esses pedidos de transações para serem inseridas no bloco para os mineradores. Então, você pode ter um papel de autonomia e soberania ao participar tanto da propagação das transações quanto da verificação dos blocos e do que está acontecendo na rede em tempo real. E o Node ele é formado por dois componentes, basicamente, né? Hardware, ou seja, a máquina que está ali armazenando esses dados, e o software, o sistema operacional que roda nesse Node para você se conectar à rede Bitcoin. Além disso, existem diferentes implementações, né? Você pode rodar Bitcoin Core, que é um tipo de implementação, ou Nodes, eu vou chegar lá ao longo dessa aula. Então, o primeiro ponto, assim, você pode rodar você pode ter um Node em diversos tipos de máquinas, né? Você pode ter um hardware do it yourself, ou seja, você compra os componentes e monta a sua própria máquina, como se fosse um mini computador que armazena os dados da rede. Então, para isso, você pode usar um Raspberry Pi 4, um HD externo, como o SSD SATA de 1 terabyte, mas o ideal seria mais de 1 terabyte, em torno de 2 terabytes, para você ter espaço sobrando para armazenar mais tempo de registros da rede Bitcoin, né? Então, antigamente, 1 terabyte era o suficiente. Hoje, a rede está só de transações com 750 gigabytes. Mas no futuro, conforme mais transações acontecerem, vai aumentando essa necessidade de memória. Então, é bom ter uma gordurinha extra aí e comprar uma memória externa com mais capacidade. Você pode colocar num case para ficar mais protegido esse seu Node. E custa em torno de R$ 2.000 comprar todos esses equipamentos para montar o seu próprio computador, mini computador para rodar o seu Node de Bitcoin. Esse componente aqui é um ventiladorzinho que fica rodando ali para refrigerar as peças enquanto o seu Node fica ligado, processando as transações, conectando a rede e atualizando. Ou você pode também ter um computador dedicado só para isso, né? Por exemplo, eu tenho um computador velho aqui que eu transformei num Node, um computador que eu não uso mais. Eu cheguei a trocar a memória dele, expandi a memória no passado, mas eu não uso mais a máquina porque ela ficou, enfim, velha, desatualizada. E eu passei a usar como um Node de Bitcoin. Você pode usar, então, Windows, Mac ou Linux para fazer isso. É importante que tenha pelo menos 7 GB de espaço livre de disco, 2 GB de memória RAM, conexão de internet com banda larga, isso também serve para o Node do it yourself. Uma conexão com limites de upload altos de 200 GB de upload e download cerca de 20 GB por mês, além de 700 GB adicionais para iniciar o nó. Na verdade, agora tem 750 no mínimo, tá? Mas, como eu falei antes, é importante ter pelo menos 2 terabytes para ter mais espaço aí conforme você for armazenando mais informações. É importante que fique ligado pelo menos 6 horas por dia para ele ir atualizando os dados e atualizar a versão dele né, de cada bloco que é minerado, porque a cada 10 minutos um bloco novo é minerado e você manter a sua versão atualizada. Então, aqui, se você for em bitcoin.org, tem uma página que mostra como rodar um full node e tem algumas especificações. Tem um vídeo ali mostrando como configurar um node também.
Outra forma de você armazenar é justamente você comprar hardwares prontos que vêm com propósito específico para ser um Node, como o Raspblitz, o Umbro ou o Start9. São computadores dedicados específicos para rodar um Node, que tem também outras funcionalidades, como o Umbro, você pode transformar ele num data center pessoal que armazena várias outras coisas, não só a rede Bitcoin. Mas observa como é um pouco mais caro, né? Obviamente, porque você recebe o produto pronto, você não precisa montar as peças, feito por uma empresa, então, obviamente, é um pouco mais caro do que você comprar as peças e fazer um Node do it yourself com Raspberry Pi, por exemplo. Existem algumas inovações também, tem inclusive iniciativas tentando transformar celulares em nodes de Bitcoin. Aqui, por exemplo, um brasileiro chamado Ricardo Reis usou um aparelho Android da Samsung usado para rodar um node de Bitcoin. E tem várias outras iniciativas como essa sendo desenvolvidas para facilitar, né, a soberania de quem quer verificar a rede por conta própria e para pagar as próprias transações. Além do hardware, então, um outro componente do Node é o software, ou seja, é o sistema operacional que você vai rodar. Além do sistema operacional, também existe a implementação que você vai rodar. E eu vou falar mais sobre isso agora nessa parte da aula. Então, o sistema operacional são vários softwares que você instala no seu computador e também firmware que você instala no seu dispositivo físico, como o Raspblitz, aquele que eu mostrei, que você vai ter uma interface de comando, né, para você operar ali o seu Node e mandar os comandos de enviar uma transação, receber uma transação, gerar um endereço, abrir canais de Lightning, etc. Então, essas são alguns dos sistemas operacionais, existem vários, e são os mais antigos, né, mais consolidados, como o Raspblitz, que é, que é alemão, feito pela Fumo. Tem o Umbro, que é americano. Start9, que é muito voltado para a privacidade, é bem interessante. E o MyNode, por exemplo. Eu já rodei o Raspblitz e o Umbro. O Start9 eu quero começar a testar aí nos próximos meses também. Além, então, do software, do sistema operacional, você pode escolher qual implementação do protocolo Bitcoin você quer rodar. Então, existem algumas especificidades de cada uma dessas implementações, né? O Bitcoin Core, por exemplo, é a versão mais tradicional, original do protocolo Bitcoin. Inclusive, existe um sistema operacional próprio, né, do Bitcoin Core, que você pode rodar no seu computador e você pode verificar a rede por conta própria usando o Bitcoin Core. Tem também o Bitcoin Knots, que é um fork do Bitcoin Core e que tá pegando muita atração recentemente, justamente com o aumento de Ordinals, Runes, todos esses protocolos de shitcoin no Bitcoin, que estão ocupando espaço, né, nos nodes dos Bitcoiners. Muitos estão migrando para Knots para não inserir nas suas mempools e nos seus registros do node essas transações que são consideradas não monetárias. Eu não vou entrar aqui no mérito sobre qual implementação usar, mas mais trazer as possibilidades que existem e depende de você, da sua decisão pessoal, qual versão e implementação você quer rodar aí no seu Node. A gente pode entrar nesse debate polêmico numa próxima aula, num próximo vídeo. Recentemente o Knots cresceu muito, né? Saiu de menos de 1% de adoção e foi para cerca de 14%. Existe também uma outra implementação que aparece aqui com 0,11%, que é a BTCD. Então, com o tempo, a gente está vendo novas implementações e versões de implementações do protocolo Bitcoin sendo criadas, surgindo, sendo adotadas. Eu acho que isso é super positivo, porque permite a quem roda Node decidir com quais mecanismos de coordenação e consenso se conecta com os seus valores pessoais ou não. Então, são mais opções para as pessoas no fim das contas. Então, passo a passo rápido sobre como começar a rodar um Node. Novamente, se eu fosse começar agora um Node do zero, ia demorar 10 dias até baixar toda a blockchain no computador e chegar no ponto atual, de 16 anos de registros, né? Ia demorar cerca de uma semana a 10 dias. Então, como esse é um vídeo curto, eu vou passar um vídeo do passo a passo para você ter uma ideia geral de como que faz esse processo, tá? Então, primeiro você escolhe um hardware, ou seja, em qual máquina você vai querer rodar. Vai ser no seu computador, vai ser num Raspberry Pi, você vai comprar um hardware específico e qual sistema operacional você vai querer rodar nessa máquina. Então, esse é o primeiro passo. Então, peguei aqui o Raspblitz, que eu já rodei no passado, que é o sistema operacional. Você vai lá no GitHub do Raspblitz e vai ter ali um link para você baixar esse sistema operacional. Você baixa no seu computador, joga ele para um SD card, você queima esse SD card, assim como no passado se queimava, né? O CD, você instalava coisas no CD, você queima esse SD card, você instala esse sistema operacional nesse cartãozinho de memória, insere na sua máquina, no seu computador ou no seu
Raspberry Pi ou, enfim, no seu Umbro, no seu computador que você decidiu usar para armazenar as suas informações do seu Node. Então, por exemplo, você vai lá no GitHub, então, do sistema operacional que você quer usar e baixa a versão mais recente, né? Aqui, por exemplo, no Raspberry Blitz, você clica aqui, já tenho aqui o link deles, e aqui vai ter a versão Fastpak SD Card Image. Você vai baixar exatamente esse arquivo aqui para você queimar, então, no seu SD card. Depois disso, então, você precisa instalar no seu computador, se você não tiver, né, um programa para fazer esse processo, para queimar o SD card. Eles indicam aqui o Balena Etcher, mas existem outras possibilidades. O próprio programa do Raspberry Pi, então aqui está o Balena Etcher, você insere o SD card no computador, você abre aquele arquivo que você baixou, você clica em Flash e seleciona aqui o seu SD card para ser o destino final e clica em Flash, ele vai queimar esse SD card, ou seja, inserir o sistema operacional ali, aquele SD card vai funcionar como se fosse uma fita de videogame antiga que você plugava no videogame e saía rodando o jogo, sabe? No Raspberry Pi, você vai inserir o SD card e vai sair rodando ali o sistema operacional que você instalou, como se fosse a fita do videogame que começa a rodar o jogo quando você liga ele. Então, essa seria uma analogia. E esse aqui é o queimador de SD card da Raspberry Pi. Então, é o mesmo processo, você escolhe o dispositivo, o sistema operacional e o destino para onde vai ir, clica Next, ele vai fazer a instalação no seu SD card. E aqui, enfim, mostrando como fazer isso, né? Então, aqui o sistema operacional, então, que eu baixei ali no GitHub da Raspberry Blitz. Aqui o storage, né, para onde que é o destino, então o SD card. Você clica em Write, ele vai queimar, então, instalar no cartão de memória. Feito isso, você então pluga ali no seu computador ou no seu hardware que você escolheu para rodar a rede Bitcoin. E assim que você colocar ali, vai aparecer na tela do seu Node esses dados aqui, ó. E esses dados aqui são para você configurar, então, e você começar a sua conexão com a blockchain Bitcoin. Então, você aqui tem o seu IP, o seu terminal e a senha para você acessar no caso da Raspberry Blitz. Então, você vai lá no prompt de comando, você clica em pesquisar, escreve prompt de comando, digita, então, ali o destino, então, SSH, e coloca os dados que estavam ali na tela do seu Node, né? Você quer acessar, então, o computador externo, com admin@192.168, que é o IP desse dispositivo, e coloca a senha que apareceu ali na tela para você acessar, então, o sistema operacional da Raspberry Blitz, que foi o que eu digitei no SD card. E aí vai abrir essa tela do computador do seu PC. Então, você conectou esse computador externo ao seu computador oficial, que é onde você vai gerar os comandos para esse computador externo, que é o seu Node, verificar a rede Bitcoin para pagar as próprias transações. Então, o primeiro passo, se você não tem ainda, nunca fez download da blockchain Bitcoin, de todos os registros, você vai clicar em Setup a New Raspberry Blitz, que é a primeira opção aqui. Se não, você pode migrar para um backup já feito ou desligar sem salvar as mudanças, né? Então, você clica em OK. Aí aqui ele vai dizer que o drive vai ser formatado e vai deletar todos os arquivos já conectados no SSD, ou seja, na memória que estava ali do seu computador. Então, você compra uma memória com uma placa de computador e um ventilador. Então, aquela memória ali, ela tem que estar livre para você poder armazenar os registros da rede Bitcoin. E antes disso, ele vai deletar tudo para poder armazenar esses registros. Então, ele pergunta se você está consciente disso, ok? Só clicar em Delete Data. Aí começa o processamento, ele pede aqui alguns dados para identificar o seu Node. Eu cliquei em área Bitcoin, ele vai dar alguns dados para você criar também o seu Node de Lightning. E aqui ele pede para você escolher o sistema operacional de Lightning, não vou entrar nesse mérito agora, e escolher 3 senhas. Um para ser a senha principal do usuário, uma senha para ser adicional para os apps e APIs que você pode instalar no seu Node, e uma senha para a carteira Lightning, para destravar ela. Então, você insere as senhas conforme ele pediu, vai aparecer aqui eu colocando cada uma delas. Então, o password A, feito, password B, feito, e o C. Beleza, agora vai começar a sincronização da blockchain. Primeiro passo é salvar essa seed que ele gerou, ou seja, é assim que você recupera a carteira
que esse Node está criando. Então, de novo, seed é super importante. Se você perder ela, você perde acesso aos fundos que estiverem nesse Node depois quando você fizer as primeiras transações. Então, é importante salvar e guardar no local seguro e secreto. E aí ele vai começar a sincronização com a blockchain Bitcoin. Então, bem-vindo, você agora é um operador de Node. Depois desse reboot final, é só esperar até que a blockchain seja completamente sincronizada antes de você entrar no menu da Raspberry Blitz. Tudo bem você fazer deslogar durante todo o processo, até porque vai demorar 10 dias, 14 dias, dependendo. E, enfim, às vezes falta luz, né, no meio do caminho, você precisa desligar. Depois é só plugar de novo na tomada, quando voltar a energia, sei lá, e você segue de onde parou. Beleza. E aí aparece aqui, Blockchain Progress 0,1%. Então, esse node, a primeira vez que você configura ele, ele vai se conectar com pelo menos 10 peers, ou seja, com outros 10 nodes, aqueles 65 mil que a gente viu antes. É assim que acontece a sincronização e coordenação entre os computadores da rede Bitcoin, né? Todos os nodes da rede. Então, cada node vai se conectar com outros 10 e ele vai comparar se os registros entre esses 10 peers batem, se está certinho, para criar o seu próprio registro, que depois vai servir de base para se conectar com outros peers e ajudar a propagar a rede Bitcoin para outros nodes também. Então, ele começou agora aqui o download da rede Bitcoin, desses 10 peers considerados seguros pela rede, porque todos os dados deles fecham com os outros que também estão disponíveis. Beleza. E isso, olhando a telinha do Node, né? Mas no seu computador, se você entrar no seu browser para ver como é que anda o processamento, a cada ponto, conforme ele for fazendo download, ele vai aumentando essa sincronização, né? Que, por exemplo, já está em 86%. Teve pelo menos um restart ali ao longo do processo, ou seja, uma queda aí ao longo do caminho enquanto estava baixando a blockchain. E feito. Depois que fizer todo o download e estiver configurado, vai mudar a tela, então, do Raspblitz e vai aparecer, então, os dados da blockchain, do seu node, temperatura, capacidade, com quem que está conectado, 10 peers, né? E mais alguns dados técnicos, inclusive de Lightning. E com a altura de bloco. Então, quando eu tirei essa foto, estava na altura 757 mil, agora está passando de 900 mil. Então, depois de que baixou toda a blockchain, você pode acessar pelo prompt de comando ou pelo seu navegador browser. Você só coloca ali o seu IP. E aí vai abrir essa tela para você colocar aquela senha que você configurou para acessar o seu próprio node. Ele vai entrar, então, no sistema operacional da Raspberry Blitz. Então, aqui, quando eu configurei o node da área Bitcoin, ainda não tinha nenhum tipo de transação. Aparecem os dados aqui da carteira que o node gerou, né, para receber e enviar Bitcoin. Uma lista de canais, quando tiver canais abertos, vou clicar aqui e vai aparecer. Ou para abrir canais. Então, tem alguns dados da conexão. O Raspberry Blitz é legal porque ele conecta via Tor de forma padrão. Então, ele traz mais privacidade também. E aqui na esquerda estão algumas funcionalidades, como aplicativos, aplicações que você pode instalar no seu Node para interagir com a rede Bitcoin. Mas aqui para baixo, então, ele marca o uso da RAM, o espaço de disco, ele estava em 500, ali estava em 930 GB já, 60% do armazenamento. E aqui alguns aplicativos que eu instalei para já começar a interagir com a rede. Então, aqui BTC Pay Server para receber pagamentos em Bitcoin, aqui um explorador de blocos, e aqui o Ride Lightning para interagir com canais Lightning também. Aqui algumas informações sobre a rede, como que está a minha sincronização, e aqui algumas informações de Lightning, como eu não tenho nenhum canal aqui ainda, está tudo zerado aqui em relação ao meu node de Lightning. Aqui outros clicando em aplicativos, então algumas outras aplicações, como Mempool.space, que é um explorador de blocos, Thunder Hub e LN Bits. Se você clicar ali em install, vai instalar ali o aplicativo que você quiser. Então, basicamente, esse é o resumo, né, de como rodar um Node. Depois você pode ir lá no prompt de comando e dar alguns comandos para você interagir e você mesmo verificar a rede Bitcoin. E por último, aqui um exemplo de comandos que você pode dar ali, escrever num prompt de comando e você mesmo verificar a rede Bitcoin do seu próprio Node. Então, você pode verificar o supply da rede Bitcoin, por exemplo, digitando esse comando que é o get transaction outset info. Você consegue ver quantos Bitcoin existem, já foram minerados pela rede e quantos satoshis também. Então, aqui estava, quando eu tirei esse print, estava na época de 19.732.767 ponto, enfim, vários satoshis aqui. Então, você pode, por conta própria, gerar comandos que te deem informações sobre a rede Bitcoin, existem vários. Então, enfim, essa foi uma aula rápida sobre como rodar um Node, um overview
para quem não sabe, nunca rodou, aprender a rodar e começar a dar aí os primeiros passos com o Bitcoin. Bom, e aqui eu queria mostrar também, uma outra forma é você, enfim, simplesmente baixar um programa no seu computador. Eu vou mostrar aqui, bom, aqui, por exemplo, eu vou mostrar outra implementação, como baixar, por exemplo, Notes no computador. Enfim, super rápido. Então, você vai lá no site bitcoinnotes.org, você clica em download e ele vai automaticamente baixar aqui o software, né, do sistema operacional. Você vai clicar em executar. Abre aqui uma janela escrito Welcome to Bitcoin Notes. Você clica em Next, Next. Vou passar rápido aqui. Você decide instalar. Ele está extraindo aqui alguns dados. E beleza, ó, ele já está baixando aqui a blockchain nesse computador agora, enquanto eu estou rodando aqui essa aula. Então já começou a baixar aqui. Eu não vou finalizar porque eu já tenho outro node rodando. Então foi só para mostrar como é rápido e fácil baixar um node de Bitcoin no seu computador. Você pode, enfim, baixar outras implementações, mas como eu mostrei Core via Hasselblitz, agora eu quis mostrar Notes que, enfim, tem crescido muito e vale a pena se debruçar e entender melhor quais são as diferenças de cada implementação. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha esclarecido como rodar um Node, o que é um Node. E se você quiser entrar no Bitcoin Starter, tem muito mais aulas sobre isso, sobre como rodar um Node mais detalhado. E te encontro no grupo dos alunos ou na próxima aula aqui no canal. E opt-out!